Olá pessoal, tudo bom? Um vídeo rápido hoje Eu fiquei uns dias sem postar vídeo no canal. Então um vídeo rápido hoje. Eu quero lembrar não, avisar que eu fiz já um vídeo bem grande sobre o PSL. Deve ter por volta de 1 hora, alguma coisa assim. Depois eu vou subir no decorrer da semana aí. Mas como foi um vídeo que eu gravei uma semana atrás, não tinha ocorrido o famoso caso Bebiano. Então, evidentemente que eu não tinha como comentar sobre ele porque não tinha ocorrido. E, infelizmente, a minha bola de cristal está quebrada já faz alguns anos. Então, não tinha como prever o caso. Então, aproveitando que um amigo meu me perguntou sobre o caso Bebiano hoje, durante o almoço, eu aproveito para fazer um vídeo com aquilo que eu disse para ele. Bom, foi me perguntado o que eu acho do caso Bebiano. Primeiro, eu acho, a minha opinião, ouvindo tudo que foi dito, assistindo a entrevista dele nos Pingos dos Is da Jovem Pan, assistindo que algumas pessoas do YouTube falaram sobre o caso e tudo mais, eu acredito que foi um mal entendido. Por que foi um mal entendido? Porque é o seguinte, o Bebiano falou para a Folha de São Paulo, é, ele estava falando que ele tinha conversado com o Bolsonaro 3 vezes num tal de um dia anterior. Então ele tinha falado isso para o Bolsonaro no dia anterior. E no decorrer da matéria, no decorrer da matéria foi abordado outros assuntos, como por exemplo o tal caso dos laranjas ali de Pernambuco, porque o diretório regional de Pernambuco do PSL teria dado dinheiro para uma deputada que quase não teve votos, o dinheiro foi usado talvez irregularmente, enfim. Isso tudo está sendo apurado pela polícia, não é problema, não é problema desse vídeo. O fato é que o Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, interpretou que o Bebiano tinha dito para a Folha de São Paulo que ele falou, que ele falou com o pai dele e que o pai dele disse que estava tudo tranquilo. Porque na verdade o Bebiano falou que ele tinha conversado 3 vezes com o Bolsonaro no dia anterior e que estava tudo tranquilo, que não tinha crise nenhuma. E isso assim encerrou uma parte da matéria. Embaixo teve a continuação da matéria falando sobre o negócio dos laranjas, que é isso que eu comentei agora. O Carlos interpretou que o Bebiano tinha falado 3 vezes com o pai dele e o pai dele tinha dito que estava tudo ok, que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum. E obviamente, infelizmente, os filhos do Bolsonaro eles não aprenderam ainda que hoje o pai dele está no governo. O pai dele não é mais um deputado federal, o pai dele é o presidente do Brasil. O pai deles é o presidente do Brasil. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido internamente. Conversa com o pai, conversa com o bebê, conversa com quem tiver que ser internamente. Você não faz essas coisas via Twitter, via Facebook, via rede social. Porque você gera crises, gera problemas sem necessidade. Daí o cara foi lá no Twitter e colocou que o Bebiano é mentiroso e tal, etc e tal. Bom, aí nisso, o que o Bebiano fez? Bom, o Bebiano acabou abrindo esses áudios que ele tinha trocado. Na verdade, as 3 conversas que ele teve com o Bolsonaro foram conversas de WhatsApp, áudios de WhatsApp. Ele abriu esses áudios para Augusto Nunes, que é um jornalista da Veja e da Jovem Pan, para mostrar que, olha, realmente eu falei a verdade. Eu tinha conversado 3 vezes com o Bolsonaro no dia anterior. E o Carlos disse que era mentira. Só que o Carlos tinha dito que era mentira, que o Bebiano tinha falado sobre o caso dos laranjas. E o Bebiano falou ele só tinha dito pra Folha que ele falou com o cara 3 vezes, não falou sobre o que ele tinha falado. Então quando o Carlos Bolsonaro falou que ele era um mentiroso, deu a impressão que, bom, então você é mentiroso, você não falou com o cara. Aí ele mostrou o áudio, falou, não, eu falei, tá aqui os áudios, para mostrar que eu falei. E aí o que aconteceu? Bom, o Augusto Nunes, como jornalista, resolveu abrir os áudios, resolveu publicar os áudios na Veja e na Jovem Pan. Bom, aí viralizou para a imprensa inteira. Aí o que aconteceu? Bom, uma conversa que era para ser privada entre o Bolsonaro e o Bebiano acabou ficando em público para o país inteiro, aí sim gerando uma crise de confiança, porque o cara abriu áudios para a imprensa.
Áudios que não deveriam ter sido abertos para a imprensa, não deveriam ter sido abertos para a imprensa. Agora, o Bebiano está errado? Bom, ele está errado em ter aberto esses áudios para a imprensa. Eu acho que ele não devia ter passado esses áudios para a imprensa. Agora, ele passou isso porque o filho do Bolsonaro chamou ele em público de mentiroso. E para mostrar que ele não era mentiroso, ele mostrou os áudios para dizer: olha, eu não sou mentiroso, eu conversei com ele realmente no dia anterior 3 vezes. Agora, se o cara. Então, se o Pimenta errou em liberar os áudios para um jornalista, errou. Agora, o Carlos Bolsonaro errou também, porque ele não tinha que ter feito essa cobrança chamada o cara de mentiroso em público. Resolve internamente, eles são governo agora, eles não são mais ativista de rede social, é governo. Toda vez que um filho do Bolsonaro tiver uma desavença com algum cara do governo, ele vai entrar no Twitter, no Facebook e vai descer o cacete ali e vão ficar brigando em público para todo mundo ficar, pra, assim, todo mundo ver a desgraça que é o caos que está sendo. É isso? O que que ganha? O que que o governo ganha com isso? Nada. Só vai ter um monte de jornais publicando que o governo está em crise, que o governo está uma zona, que ninguém se acerta, que os filhos do cara brigam com todo mundo. Isso é uma imagem positiva para o governo Bolsonaro? Não, é uma péssima imagem. Então, se o Bebiano estava errado em divulgar os áudios, o Carlos também estava errado em falar isso em público. Agora, é, a gente tem que lembrar uma coisa: a imprensa, ela não tem que ser parcial para nenhum dos lados. A gente vive criticando, eu já cansei de fazer vídeo criticando a grande imprensa brasileira que malha o Bolsonaro, criou um monte de mentiras contra o cara. Assim, os jornalistas, principalmente Folha, mas também Estadão, outros, assim, criando mentiras o tempo todo. A campanha eleitoral foi mentira o tempo todo, o tempo todo. O Bolsonaro ia fazer a desgraça, ia fazer isso, aquilo. Mentira, 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 mentira. Tudo isso deve ser combatido. A grande imprensa, que é toda de esquerda, quase toda de esquerda, 90% de esquerda ou mais, tudo isso está errado. Agora, está errado também quando você pega pessoas que teoricamente seriam jornalistas, como por exemplo o pessoal do Terça Livre, e são absolutamente parciais na coisa. Eles não são, eles se dizem independentes, mas na verdade eles não são independentes. Eles são pró-Bolsonaro. Eles são incapazes de dizer que o filho do Bolsonaro errou ao jogar isso em público. Porque a defesa do Bolsonaro é mais importante do que a verdade. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso é jornalismo chapa branca. Desculpa, existe jornalismo chapa branca para a esquerda e para a direita, depende de quem estiver no poder. E o jornalismo chapa branca não é bom para ninguém. Talvez seja bom para eles. Para mim, que sou assinante do canal deles, que assisto os vídeos deles, não é bom, não é legal. Eu quero saber a verdade. Eu não quero ser enganado para proteção do presidente se o filho do presidente falou uma merda e errou. Eu não quero isso. Isso talvez funcione com os bolsominions. Que assim, eles enxergam o Bolsonaro e os filhos como encarnações de deuses na Terra. Assim, você não pode falar que o cara tá com um sapato feio, que os caras vão e querer a sua degola. Eu não sou bolsominion. Para mim o que interessa é a verdade. Se errou, errou. Não importa quem seja. E a entrevista que o Bebiano deu para a Jovem Pan, a entrevista que o Bebiano deu para a Jovem Pan. Os caras da Jovem Pan, eles não estavam defendendo o Bebiano, eles estavam entrevistando o Bebiano. Quando você entrevista o cara, você deixa o cara falar a versão dele. Isso não quer dizer que você concorde, discorde ou que você vai santificar o cara ou não. Faz parte do jornalismo. O cara saiu do ministério, ele tem que ser ouvido, a imprensa tem que ouvir o cara. Daí esses bolsominions vão lá malhar o Felipe, o Augusto, porque não pode falar. Não, o cara foi destituído de ministro, pronto, virou inimigo público número 1 do
dos bolsominions, você não pode falar, você não pode dar entrevista, você não pode fazer matéria sobre o cara assim. Você tem que deixar o cara vai pro limbo. O cara não tem direito de falar. Tem que ser proscrito do mundo. Que caralho de jornalismo é esse? Então a Jovem Pan estava certa, tinha que fazer aquela entrevista. O público ouve o que o Bebiano está falando, acredita ou não. Aí vai de quem está assistindo se vai acreditar ou não no cara. Agora, o cara tem todo o direito de falar e a imprensa tem todo o direito de entrevistar o cara. Agora, aí você pega, vai no canal do Terça Livre e tem lá, analisando o discurso corporal do Bebiano. Tá. A entrevista do Bebiano, feita pelo Augusto Nunes e o Felipe Moura Brasil, começou da seguinte maneira. O Augusto Nunes pediu a palavra dizendo: olha, eu assumo a total responsabilidade de ter aberto os áudios e publicado em público desses áudios. O Bebiano me confiou esses áudios na confiança, me passou esses áudios na confiança e eu divulguei, eu dei publicidade a esses áudios. A responsabilidade é minha. E depois a entrevista começou. Aí eu vou assistir o vídeo do Terça Livre, não é o Alan nem o Ítalo, é um carinha que fica aqui no estúdio de São Paulo, não sei o nome dele, é um barbichinho. Na abertura do vídeo ele começa: eu primeiro tenho que criticar o Augusto Nunes, porque ele disse no começo do vídeo que ele foi responsável pelo vazamento do áudio. Mas como é que ele pode ser responsável pelo vazamento do áudio se só tinham dois na conversa, o Bolsonaro e o Bebiano? Como é que ele podia divulgar o áudio se ele não estava na conversa? Porra, o cara tá interpretando, o cara tá o cara tá ele está distorcendo totalmente o que foi dito no programa. O programa está na internet, basta você assistir, está lá a entrevista, pingos nos is. Nos primeiros 5 minutos o Augusto Nunes está dizendo. O Augusto Nunes está dizendo: eu recebi do Bebiano e eu dei publicidade para os áudios. Ele não está dizendo que foi ele que vazou o áudio entre duas pessoas que ele não fazia parte da conversa. Ele está dizendo que recebeu os áudios do Bebiano. Portanto, quem vazou os áudios é o Bebiano para o Augusto Nunes. Quantos neurônios precisa para entender isso? Será que esse cara do Terça Livre é burro ou ele está mal intencionado? Eu prefiro acreditar que ele é burro, porque eu acredito no pessoal do Terça Livre. Eu não acho que isso seja má intenção. Agora, o que ele falou ali foi uma mentira no começo do vídeo. Tanto que eu deixei de assistir. Eu falei: não vou continuar assistindo essa merda. Como é que eu vou acreditar no cara que está fazendo uma análise se em 5 minutos de vídeo ele está mentindo? Ele está mentindo porque ele está falando não bate com aquilo que eu assisti. Não é que ele está falando de uma coisa que eu não sei, ele está falando de uma coisa que eu tinha visto 5 minutos atrás. O cara falou, o Augusto Nunes falou uma coisa e ele distorceu completamente o que o cara falou. Seja porque ele é imbecil e não conseguiu entender, ou seja porque ele quer procurar culpados. Se o Augusto Nunes está certo ou errado de divulgar esse áudio, eu não estou entrando no mérito. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele disse uma coisa e o carinha do Terça Livre disse que ele falou outra. Tá errado. Tá errado. Você está distorcendo o que o cara falou. Aí como é que você pode criticar depois a Folha de São Paulo quando ela distorce o discurso do Bolsonaro? Como é que você pode criticar o Globo quando a Globo distorce o discurso do Bolsonaro? Se você pega o discurso de um outro cara, do Augusto Nunes, e distorce também, você faz a mesma coisa. Que merda que é isso? E claro, assim, todos os youtubers de direita, eu sigo todos eles. O Nando Moro, o Bernardo e outros. Todos eles caindo, descendo de cacete no Bebiano. Por quê? Porque o Bolsonaro é santo. Não pode falar do Bolsonaro. Só que, como eu disse, isso para mim foi um mal entendido. Eu não sei se o Bebiano é gente boa, se o Bebiano é gente ruim. Eu não sei, eu não conheço a vida pregressa dele, não sei qual é o passado dele, não sei se ele tem boa ou má reputação, não sei, não estou interessado nisso, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o fato concreto que aconteceu. A mim deu a impressão de ser um grande mal entendido. O Bebiano disse uma coisa, a Folha publicou aquilo que ele disse e logo abaixo publicou uma outra coisa que você pode entender como aquele assunto ter sido conversado ou não.
O que o Carlos Bolsonaro deveria ter feito é o seguinte, falado com o Bebiano é o seguinte, saiu a notícia assim, assim. O que você quis dizer com isso? Você quis dizer que você conversou com meu pai sobre isso? Assim, conversar um com o outro, não jogar isso. Não, essa é mentira e tal, e jogar em público logo de cara. Porque isso não ajuda em nada. Toda vez que acontece uma briga entre um dos filhos do Bolsonaro e alguém do governo, é crise. Aí sim a grande imprensa vai adorar. Olha, crise no governo, crise, ninguém se acerta, é só putaria, é só briga. Eles estão dando essa munição. Parece que eles não aprenderam, assim, parece que eles não entenderam que o pai dele está no governo agora. E que não faz o menor sentido você criar problemas, criar fatos na imprensa para desequilibrar o governo, para desestabilizar o governo, para provocar chateação para o pai. Qual é o motivo disso? Aí, é claro, você ouve os áudios do Bebiano, evidente, aí o pai vai a favor do filho. Ele está no hospital, ele não está vendo nada que está acontecendo, aquela porra, ele está se recuperando de cirurgia. Aí, para ele, o Bebiano é evidentemente que é o grande vilão da história, porque ele acreditou na versão do filho. Não sei nem se ele leu, se ele não leu, mas acreditou na versão do filho. Pai e filho é assim. Primeiro você dá razão pro filho, depois quando você vai descobrir de repente que o filho pode ter errado, bom, aí já foi tarde demais, você já fez a merda. Então, tem erro do Carlos Bolsonaro em criar essa briga em público, sem resolver isso internamente, como deveria ter sido feito, e tem erro do Bebiano em ter vazado esses áudios para um jornalista que acabou publicando esses áudios. Que não tem nada demais, não tem nenhum crime nos áudios, mas assim, uma conversa entre presidente e ministro não deve ser espalhada em público. Isso é um assunto privado. Agora, analisa a coisa como ela é, não distorce os fatos. Só porque você quer agradar um dos lados, você não precisa distorcer os fatos. Não, isso não é jornalismo, isso assim, é simplesmente torcida organizada. Agora, os problemas os problemas passados do PSL, eu já falei num outro vídeo que depois eu vou subir no decorrer da semana aí, que é um vídeo que eu já gravei há um tempo atrás. Eu só estou lançando esse vídeo na frente porque eu estou fazendo ele hoje, e é um caso que está recente, né? Eu achei por bem fazer esse vídeo e postar hoje. Então, durante a semana aí entra o vídeo falando sobre o PSL e outros vídeos aí do canal que eu tenho bastante coisa gravada aí que eu vou postar durante a semana. Agora, para mim é isso. Eu não gosto dessa torcida organizada. Eu gosto das coisas analisadas. Você pode analisar errado o fato. As pessoas erram, as pessoas se equivocam. Assim, você está analisando uma entrevista de um cara, você pode acreditar no que ele disse ou pode não acreditar. Ok, faz parte do jogo. Agora, você não pode deturpar o que o cara falou. Isso não faz parte do jogo, isso é putaria, isso é sacanagem. Então, eu acho que o que eu tinha para falar sobre esse assunto eu já disse. Então, para mim foi um grande mal-entendido e, infelizmente, houve erro por parte do Bebiano e por parte do Carlos Bolsonaro. O Bebiano está fora do governo, o Bebiano vai para suas atividades privadas. Eu espero, porque eu quero que o governo dê certo, eu espero que o Carlos e os demais filhos do Bolsonaro sigam a sua vida, cada um tem seu mandato parlamentar. Exerçam o seu mandato parlamentar. Vocês não fazem parte da porra do governo. Deixa o governo governar. Se vocês têm alguma coisa contra alguém no governo, vai lá e conversa pessoalmente com o pai. Ou o pai, ou com o ministro, com a porra que for. Não fica arrumando briga pela internet e em rede social. Porra, assim, os caras estão na política a vida inteira, nasceram dentro da política. Caralho, porra, não dá pra perceber que isso é uma burrice? Interessa criar fato novo, que é um fato que a imprensa inteira vai alimentar depois por não sei quanto tempo? O que o Bolsonaro ganha com isso? O que o governo do Bolsonaro ganha com isso? Nada, só perde. Independente se ele está certo ou se ele está errado, só perde. Porque isso não deve ser feito em público. Porra, não dá para entender isso.
A direita ficou tanto tempo na oposição, tanto tempo fora do governo, que entrou no governo e não sabe usar a porra do negócio. Ela continua achando que ela é oposição, que tem que brigar nas redes sociais, mesmo tendo o cargo de presidente. Porra, é muita infantilidade, caralho. É muita burrice, é muito primarismo. Bom, enfim, era isso que eu tinha para falar. Então, uma saudação e até a próxima.